Olha, rejeição amorosa é uma das dores mais fortes que alguém pode sentir. Não tem jeito. Mas e se essa dor toda, na verdade, for o começo de algo novo? O ponto de partida para uma jornada de autodescoberta, de força? É exatamente isso que a gente vai mergulhar hoje. Como transformar essa ferida em poder. É uma coisa que, nossa, quase todo mundo já passou, né? Aquele sentimento, quando a gente dá o nosso melhor, se entrega de verdade e do nada a outra pessoa vira as costas. Simplesmente vai embora. Fica aquele buraco, aquele vazio que parece que nada no mundo vai conseguir preencher. Sabe, essa dor não é só sentimental. Ela vai muito mais fundo. Como a fonte que a gente está analisando aqui aponta, a rejeição bate bem no centro de quem a gente é. Ela faz a gente questionar tudo. Será que eu tenho valor? Será que eu fiz algo errado? A nossa autoimagem fica em pedaços. E aqui está o pulo do gato. O problema de verdade não é a rejeição em si. O que importa é o que a gente faz com ela. O evento não define ninguém. É a nossa resposta que define o futuro. Tem gente que afunda, é verdade. Mas tem gente que se reconstrói. E aí, nessa reconstrução, que mora um poder imenso. Então, vamos começar a entender como transformar essa dor em poder. E a primeira ferramenta que a gente vai ver é, surpreendentemente, o silêncio. Como usar o silêncio para começar a curar essa ferida e virar o jogo. Mas calma, é muito importante entender que não é para ser frio para dar um gelo por vingança. Não é isso. O silêncio emocional é uma atitude inteligente, de sabedoria. É sobre parar de se explicar, de tentar convencer outra pessoa. É basicamente pegar de volta as rédeas da própria história. E tem uma psicologia muito forte por trás disso, sabe? Quando a gente se cala, a gente meio que obriga a outra pessoa a encarar a própria decisão sem ter a nossa reação ali para se distrair. Fica só o eco das ações dela. E esse eco, com o tempo, nossa, ele pode ficar bem alto na cabeça de quem foi embora. Ok, esse silêncio inteligente é só o primeiro passo. Ele leva a gente para uma segunda fase, que é sobre o poder da ausência. Parece contraditório, né? Mas a gente vai ver como a distância pode, na verdade, fazer o nosso valor crescer, e muito, na mente de quem nos deixou. Pensa só na diferença. De um lado, correr atrás, pedir explicação, isso coloca a gente numa posição de fraqueza, de impotência. Do outro lado, o silêncio, a distância, isso comunica dignidade, alto valor. É essa virada de chave que começa a plantar uma sementinha de arrependimento na outra pessoa. E o que acontece na cabeça de quem rejeitou? Geralmente é um processo. Primeiro vem a confusão. Ué, por que essa pessoa não está correndo atrás de mim? Depois, essa ausência começa a incomodar, sabe? Ficou um vazio esquisito. E aí vem o questionamento interno, que muitas vezes termina com a pessoa se dando conta. Nossa, o que foi que eu perdi? Mas atenção, o objetivo aqui não é ficar de braços cruzados esperando a pessoa se arrepender. De jeito nenhum. A fonte que estamos analisando deixa isso muito claro. O foco tem que ser na nossa própria transformação. É sobre se tornar alguém tão completo, tão forte, que se o amor voltar, ótimo. Mas isso vira uma consequência e não mais o objetivo principal. O objetivo é a gente. Beleza. Agora a gente vai para a parte mais profunda de todas. A mudança que acontece por dentro. Vamos falar sobre como cultivar uma paz interior que acredite, se torna algo magneticamente atraente. Mas peraí, paz. Calma. Parece o contrário do que se espera, né? Numa situação que é puro drama, por que diabos a calma seria tão poderosa? É simples, porque ninguém espera isso. O mundo espera drama, choro, desespero. A serenidade quebra esse padrão. Ela confunde quem esperava uma reação explosiva. Ela mostra uma maturidade emocional gigante. É como dizer sem palavras, meu equilíbrio não depende mais de você. E para quem esperava ter o controle da situação, isso é muito, muito perturbador. E como a gente chega nessa calma? Um passo muito prático é mudar a nossa conversa interna. Sabe aquela pergunta que fica martelando por que eu, por que comigo? Essa pergunta de vítima só gera mais dor. A gente precisa trocar por outra. Ok, o que eu posso aprender com isso? Essa pequena troca de pergunta muda tudo. Ela transforma a dor num combustível para crescer. E todo esse trabalho interno, silêncio, distância, calma, tudo isso leva a gente para a atitude final, que é o ápice de tudo, a autenticidade, ser autêntico de verdade. E essa é a forma mais poderosa de atração que existe.
Porque, vamos ser sinceros, existe uma diferença enorme entre tentar ser uma pessoa perfeita e ser uma pessoa autêntica. A perfeição é fria, é distante, é fake. Ninguém se conecta com isso. Já a autenticidade, a autenticidade tem alma. É ser real, com defeitos, com as cicatrizes já curadas. E é isso, essa verdade, que atrai as pessoas de um jeito magnético. E como é essa pessoa autêntica? Bem, ela inspira amor. Não fica implorando por ele. Ela vive sem aquele medo constante de perder. A presença dela está baseada no próprio valor, não na validação dos outros. E quando alguém assim sai da vida de outra pessoa, nossa, deixa um vazio que nada superficial consegue preencher. No fundo, a mensagem é essa. O nosso verdadeiro eu, com as nossas cicatrizes curadas, é infinitamente mais bonito do que qualquer máscara que a gente cria para ser aceito. A força de verdade não está em esconder as feridas, mas em mostrar que a gente sobreviveu a elas e que aprendeu com elas. Então, para a gente fechar esta análise, vamos olhar para tudo isso de um jeito diferente. E se a rejeição não for um fracasso? E se for uma lição? Um mestre disfarçado de perda? É uma ideia que muda tudo, né? Pensar que talvez a rejeição não foi um castigo, mas uma proteção. A vida dando um empurrão, talvez meio bruto, mas necessário, para tirar a gente de um lugar onde não íamos mais crescer e nos colocar de volta no nosso caminho certo. E essa é a grande virada de chave. O verdadeiro objetivo dessa jornada toda nunca foi ter a outra pessoa de volta. O objetivo sempre foi ter a si mesmo de volta. A vitória real não é a reconciliação, é o reencontro com o nosso próprio valor, nossa força, nossa paz. E a gente termina com essa reflexão. A questão não é mais sobre o que se perdeu. A questão agora é o que dá para construir a partir daqui. Com essa nova liberdade emocional, livre dessa dor, as possibilidades são infinitas. Então a pergunta que fica no ar é: quem é possível se tornar agora com essa liberdade?